glória a Deus, aleluia, aleluias. Ele é muito bom. É bom demais celebrar Jesus, aleluias. Eu te amo, eu te Você é livre, meu irmão. Você é muito livre. Aleluias. Volta pra mim. Glória a Deus. Volta pra mim. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Fica à vontade, pode sentar aí. Aleluias. Fala aí pro seu irmão que está mais próximo aí. Você vai sair daqui mais e mais a imagem e a semelhança de Deus hoje. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Que quinta-feira, meus irmãos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abre em Gálatas. Gálatas 4. Quem quiser pode acompanhar aqui também no telão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pressão. Quem já passou pressão aqui alguma vez na vida? Algum estresse, algo que te preocupe, né? Algo que te deixe não descansando na obra consumada. Quem já passou por isso aqui? Glória a Deus se você não passou. Mas eu vou te falar um que passou por todo tipo de pressão, de provação, todo tipo de estresse e até o ápice da pressão. Hoje nós vamos declarar isso. Então Gálatas 4, nós vamos ver a partir do 4. Se você trouxe aí ou puder acompanhar aqui. Ele fala assim: Moreto, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Pai, obrigado pela sua palavra. Nós te celebramos nessa noite. E que o Senhor nos ensine mais, Jesus. Que o Senhor nos ensine mais e que nós venhamos sair tua imagem e a tua semelhança mais e mais. Depois dessa noite, Pai, eu tenho certeza, Pai, que nós sairemos aqui mais conhecendo o Senhor e vivendo o Evangelho. Amém? Então, meus irmãos, nessa quinta-feira eu digo que, não só essa quinta, né, mas como a gente desfruta do reino do Evangelho. Aqui Gálatas, Paulo dizendo para os Gálatas, ele está dizendo que a plenitude dos tempos, do tempo, chegou quando Jesus nasceu. Então, olha como que é incrível que até o calendário muda quando Jesus ele vem, morre e ressuscita por mim e por você. Então tem um antes de Cristo, um depois de Cristo. O apontamento sempre é Jesus. Então as boas novas a gente não cansa de falar aqui, que as boas novas é o Evangelho. Então o Evangelho só tem boas notícias para mim e para você. Então ele fala em Gálatas que a plenitude do tempo foi quando Deus enviou o seu Filho, né? Então a plenitude do tempo ela não vai acontecer, ela já aconteceu. A plenitude do tempo foi quando agora Jesus ele nasce, ele vive por toda essa experiência, por todo esse crescimento, e aí o ministério dele começa com 30 anos. E todo mundo sabe que o ministério dele durou 3 anos e meio. Então Jesus ele veio com a sua plenitude. Quem não sabe, Deus é Jesus e Jesus é Deus. Como nós já explicamos aqui e vivemos, experimentamos isso. Tudo que for fora de Jesus, você joga fora. Agora tudo que você sabe por Jesus, pega, aplica e vive. Então a plenitude dos tempos é Jesus, o nosso Salvador. Então agora ele fala que nós clamamos que agora nós temos um Pai. Então a plenitude dos tempos, todo mundo está entendendo que foi sendo Deus se despindo de sua majestade, entregando seu Filho por mim e por você. Então essa plenitude ela veio e durou 3 anos e meio o seu ministério. E nisso que o seu ministério ele veio, eu quero dar uma ênfase em Lucas 22.
Lucas 22, ele fala do contexto final, que o ápice do estresse de Jesus, o ápice da pressão que Jesus estava passando por mim e por você. Então vou recapitular um pouquinho para você entender. Lucas 22, ele fala no versículo 42, que ele vai para um lugar, se separa, todo mundo sabe que é o Getsemane, e ele separa para esse lugar, e ele vai orar ao Pai, ele vai conversar com o Pai. Então no 22 ele fala assim, no 42: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então aqui, meus irmãos, Jesus ele não estava com medo, Jesus ele não estava preocupado, porque ele sabia muito bem qual era o propósito dele aqui na terra. Ele aqui, para vocês entenderem, ele não estava conversando com o Pai com um momento, ele já sabia o que ele veio fazer aqui na terra. O próprio Deus, né, se fez carne. Aqui ele estava dizendo que, se for possível, afasta de mim esse cálice. É a separação que havia entre os três, a separação entre os três, que era o relacionamento. Imagina, você se relacionando com seu pai, você nunca se separa do seu pai. Eu, por exemplo, eu saí de casa com 12 anos e fui jogar futebol, nunca tinha separado do meu pai. Eu tenho certeza que algum dia você se separou do seu pai, você foi viajar pelo menos uma semana. Sabe aquela dor de você ter que deixar a mão do seu pai ou da sua mãe, seja de quem que você ama, e você se separar dele e falar assim: quando será que eu vou ver de novo? É essa oração que Jesus estava fazendo. Se for possível, Pai, eu não quero me separar de você, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam de eternidade em eternidade. Então eles nunca se separaram. Mas, meus irmãos, nesse exato momento, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu vou morrer por ele. Eu vou morrer por ele. Então, se for necessário eu se afastar, eu se despir um pouquinho, num espaço de tempo, de eternidade em eternidade, por causa do Moreto, vai, Pai, não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. E aí, continuando, então, ele ora e ele fala assim: chegou a hora, vamos lá. E todo mundo sabe que ele se entrega, né? Ele não foi entregue, ele se entrega. E aí entra um personagem que nós vamos falar muito essa noite, que se chama Barrabás. Barrabás, ele estava ali porque ele merecia. Eu quero que você abra comigo, se você puder ver, Lucas 23:19, ele explica quem era Barrabás. 23:19 fala assim: Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Moreto, o que é insurreição? Insurreição, olha o que estava acontecendo na época. O povo judeu estava sendo escravo pelo povo de Roma, o Império Romano. E ali eles não tinham, eles não gostavam. Por exemplo, é a mesma coisa nós morarmos no Brasil e ser comandado pelos Estados Unidos. Você vai gostar? A sua nação sendo escrava de outra nação. Era o que estava acontecendo naquela época. E Barrabás, ele se rebelou. Ele falou assim: não, eu não concordo com isso. E Barrabás, ele se rebela, e o povo de Roma vai lá e prende ele. E mais, ele ainda matou um romano. Então ali, ele foi preso, ele foi designado ao castigo, ele foi escravizado, e outra, foi pena de morte. Então olha a história de Barrabás. Barrabás, ele aparece na história, ele aparece na mesma época, na mesma linha do que Jesus estava vindo fazer aqui. Então Barrabás, ele faz parte da história, e você vai entender o que eu quero dizer. Jesus, nesse exato momento, todo mundo fala que tem que crucificar um, e o Pôncio Pilatos, ele não sabia o que faria. Tipo assim, esse aqui não tem o que eu falar para ele. Ele não pecou, ele não matou, ele não fez nada. Mas tem um aqui, que é Barrabás. O que vocês querem que eu faça? E todo mundo sabe da história que o povo escolheu Barrabás. E o povo escolheu Barrabás e falou assim: não, crucifica esse aqui. Crucifica esse. Não, mas esse aqui não é o rei de vocês? Não. Nós queremos que você solte o assassino. Nós queremos que você solte o que se rebelou contra vocês. Então essa história
que estava acontecendo no momento. Jesus conversa com o Pai por causa de mim e de você, e no meio do caminho aparece Barrabás. E eu fico imaginando agora, se você quiser conjecturar comigo, nesse caminho, hora que fica Pôncio Pilatos no meio, Barrabás e Jesus. Eu fico imaginando a hora que Jesus, ele olha para Pôncio Pilatos, e ele olha, ele fita os olhos em Barrabás. A hora que ele fita os olhos em Barrabás, eu fico imaginando ele declarando Salmo 103:10. Se você puder abrir aí para mim. Eu fico imaginando Jesus, olha que ele olha para Barrabás. Eu fico imaginando na mente de Jesus. Olha o que ele fala para Barrabás: eu não te trato conforme os seus pecados, nem retribui conforme as suas iniquidades. Ele falando assim: Moreto, eu não te trato conforme o seu pecado, e eu nem retribuo conforme a sua iniquidade. Meus irmãos, Jesus aqui olhando para Barrabás. Agora eu fico imaginando Barrabás olhando para Jesus. Eu fico imaginando Barrabás ali e fala assim: o que esse cara está fazendo aqui? Eu mereço estar aqui. Eu matei, eu rebelei contra o povo de Roma. Esse aqui é manso, esse aqui é humilde, esse aqui não tem nem cara de ladrão. E aí eu fico imaginando Jesus, o Deus Todo-Poderoso, olhando para ele e declarando que ele não olha para mim e para você conforme o seu pecado. Ele não retribui para mim e para você o que você fez ou o que você vai fazer. Ele olha para mim e para você justo. Ele olha para mim e para você no maior ato ali, que ele estava prestes a morrer, e ele fala: eu não te trato conforme os outros te tratam. Eu te trato não como você merece. Eu te trato como o Pai me vê. Aleluias, aleluias. Então agora aqui, essa conversa, e Jesus ele só assiste. Jesus, todo mundo sabe que ele foi para o matadouro como ovelha muda, calada, e não falou nada, porque ele sabia o que ele estava fazendo ali, por causa de mim e de você. E ele não falou nada, mas eu fico imaginando o trevo na cabeça de Pôncio Pilatos, todo mundo lá julgando ele, Barrabás não entendendo nada. E aí eu fico imaginando agora o pensamento de Barrabás: não, mas espera aí, eu sou destinado mesmo ao castigo, eu fiz para merecer isso. Não, eu estou esperando a morte, eles vão me julgar, eles vão me crucificar. Essa era a cabeça de Barrabás. Olha o pensamento, aquele momento que estava acontecendo. Barrabás pensava assim, meus irmãos: mas Jesus não vê como estamos, e sim como nós somos, sem pecado. Jesus não olha para mim e para você agora, nesse exato momento, como nós estamos. Jesus olha para mim e para você justo. Então agora, ele aqui merecia maldição, porque a pessoa que peca, ela está transgredindo a lei. Todo mundo sabe que tem a lei que fala não matarás, e Barrabás matou. Então aqui ele estava debaixo de uma maldição sobre ele. Por quê? Porque ele pecou, ele transgrediu, ele matou alguém. Olha que Gálatas 3:10 fala. Barrabás aqui com esse pensamento: eu sou maldito, eu mereço, eu pequei, eu transgredi a lei, eu tenho a lei, eu sei a lei de cabo a rabo. E aí chega Paulo declarando para a igreja, ele fala assim: Moreto, já os que se apoiam na prática da lei, meu Deus do céu, estando debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Só até aqui, meus irmãos, aleluia, eu sinto virtude saindo dessas palavras. Meus irmãos, toda maldição que foi declarada na sua vida, Jesus levou na cruz. Toda maldição que foi palavra lançada sobre a sua vida, aquela questão de eu tenho uma maldição hereditária, meus irmãos,
Barrabás, com todo pensamento cativo, eu mereço, eu estou debaixo de maldição, eu pequei contra o mandamento de Deus, eu não pecarás, não adulterarás, não matarás, eu pequei, eu sou digno de estar aqui nesse lugar. Aí Jesus, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Barrabás, você está debaixo de maldição. Moreto, você está debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Agora, meus irmãos, vê comigo no versículo 13, Gálatas 13, ele fala assim: mas Moreto, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em meu e seu lugar, pois que quem for pendurado no madeiro, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluias. Meus irmãos, agora eu fico imaginando Jesus olhando para Barrabás. A cruz lá já é minha, eu mereço a morte de cruz, porque eu transgredi a lei. Aí Jesus fala assim: não, aquela cruz eu torno maldição no seu lugar, eu troco de lugar com você, e a maldição que era sua, eu pego ela todinha para mim, eu transfiro agora. Você não tem mais maldição, tudo que estava para você, agora eu pego para mim, e eu crucifico na cruz por causa de você. Então agora ele se tornou maldição em meu e seu lugar. Então, meus irmãos, se tinha alguma maldição, um pensamento cativo, de maldição hereditária, de maldição que vem de algo que você fez, meus irmãos, Jesus tornou maldito por causa de mim e de você na cruz. Ele se tornou. Então agora eu fico imaginando aqui tudo isso em milésimos de segundo, Jesus só olhando para Barrabás, e Barrabás com esses pensamentos, e Jesus só declarando isso, porque todo mundo sabe em atitude o que aconteceu, todo mundo sabe o que vinha após isso. Agora eu fico imaginando, é Deus falando para mim e para você: Moreto, eu troquei de lugar com você, você merecia mesmo o castigo, você merecia mesmo a morte, mas você é meu filho, então agora eu me torno para que você se torne filho de Deus. Então agora Barrabás, ele está nessa situação. Qual que era a dívida dele? A morte. Ele tinha uma pena sobre ele tinha uma maldição sobre ele. O que era? Eu vou morrer. Então agora ele fala que o preço do pecado era a morte. Mas, meus irmãos, olha que Colossenses 2:13 fala. Nós vamos ler o 13 e o 14. Moreto, quando você estava morto em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Meu Deus do céu, da sua carne Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida e consistia em ordenâncias que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Aleluias, aleluias. Vocês é pentecostal, meus irmãos? Aleluias. Ou nós estamos transferindo? Aleluias. Meus irmãos, presta atenção. Eu sou dono de um supermercado, e o Mateus tem quantos anos, Mateus? 17 anos. E o Duda é amigo do Mateus. Eu sou o dono do supermercado. O Mateus, ele vai todo dia no supermercado e pega algo lá no supermercado. E eu sou o dono do supermercado, eu anoto. Ele não paga nada. 17 anos ele pegando isso, pegando comida, pegando todas as coisas, e o dono do supermercado só anotando. Só anotando. Aí chega um belo dia, eles vão junto no supermercado. E aí eles vão embora,
pega de novo, o dono do supermercado anota. Aí vem um dia, o Duda vem sozinho, sem ele saber. E ele fala assim: Moreto, quanto que o Mateus deve? Aqui, vamos supor, ó, R$1 milhão. O Mateus está devendo aqui no supermercado R$1 milhão. Fala assim, ó, não fala nada para ele, mas agora eu estou pagando essa dívida. Toma, R$1 milhão. Não conta nada para ele. Aí no outro dia, o Mateus vai lá no supermercado. E aí ele vai de novo. Ele pega, ó, eu peguei uma bolacha aqui, eu estou te dando R$10. Eu, tudo bem, Mateus. Ó, e outra coisa, a sua dívida, ela foi paga. Beleza? Você não deve nada. Aí, eu tenho certeza que vai ficar com uma interrogação na cabeça dele. Mas quem pagou? Mas quem que pagou essa dívida? Aí eu falo assim, ó, o que pagou falou para mim não contar nada para você. Mas tá pago, vai. Beleza? Só que aí as pessoas começam a se perguntar. Agora eu fico imaginando o Mateus, como que ele vai responder isso? Nossa, agora eu devo o que pagou para mim. Agora eu devo o que pagou para mim. Eu vou procurar quem que pagou para mim. E aí ele volta de novo no mercado. Ele fala assim, não, mas eu preciso saber quem que pagou para mim. Agora eu fico imaginando, meus irmãos, a dívida que o Duda pagou para ele, ela foi paga porque ele merecia ou não? A dívida que ele tinha era impagável. Agora eu fico imaginando a caixa do supermercado fala assim, Mateus, cara, eu ouvi tudo, ó, foi o Duda que pagou, foi o Duda, a fofoqueira, né? Foi o Duda que pagou. Agora eu fico imaginando a hora que ele sabe quem que pagou a dívida dele. A hora que ele sabe que faz assim, foi o Duda que pagou a minha dívida. Como que o Mateus, a hora que encontra o Duda, vai olhar para ele? Meus irmãos, é toda vez que você sabe que Jesus pagou toda a sua dívida na cruz, como que você olha para Jesus? Aleluias, eu sinto essa virtude dessas palavras, meus irmãos. Toda vez que você olha para Jesus, você fala assim, Jesus, quanto eu te devo? Ou você fala assim, Jesus, muito obrigado, porque eu nunca conseguiria suportar o que o Senhor suportou. Eu nunca poderia pagar o que o Senhor pagou. Eu nunca poderia fazer o que o Senhor fez por mim. Barrabás, você merecia pena de morte, mas eu torno maldição no seu lugar. Eu troco de lugar por causa de você. Aleluias! Aleluias! Meus irmãos, a dívida já foi paga. Aí eu fico imaginando Jesus na cruz, o ápice do evangelho, o ápice da obra consumada, o ápice da plenitude dos tempos. Jesus lá, a hora que ele entrega o seu espírito, a hora que ele se entrega, meus irmãos, ele fala assim, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou. Fica imaginando a hora que ele entrega o seu espírito, que volta para Deus, ele bate assim, ó, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que eram-nos contrárias. Ele removeu pregando-se na cruz por causa de mim e de você. Aleluia. Toda dívida, meus irmãos, ele pagou. Agora vai de você. Se você vai querer ainda falar assim, não, eu tenho que fazer ainda para merecer. Não, eu tenho que muita graça para ser verdade. Não, eu tenho que obedecer alguma coisinha aqui. Meus irmãos, ele trocou de lugar comigo e com você. Ele removeu todo o pecado que existia em toda a humanidade. Então agora eu fico imaginando a hora que Barrabás ele vai, para vocês para vocês entenderem. Antigamente as prisões romanas, né, eram em cavernas, não tinha janela, não tinha nada, era tudo escuro. Eu fico imaginando a hora que tá tendo aquele furdunço em Israel, a Páscoa, tá tendo esse furdunço, o povo falando, crucifica Jesus, Barrabás lá na prisão, com um monte de gente.
E todo mundo sabe que nas festividades o imperador soltava um. Agora eu fico imaginando a cabeça de Barrabás. Meu último dia. Eu nunca mais vou ver o sol. Eu nunca mais vou ver a luz. Eu nunca mais vou viver. Aí eu fico imaginando a hora que o carcereiro, né, o soldado romano, Barrabás, chama ele. A hora que chama ele, ele fala, chegou a minha hora. Prisão perpétua, vou ser degolado, enfim, vou ser crucificado. Eu fico imaginando tanto de coisa que se passou na cabeça dele. Aí eu fico imaginando a hora que ele estava sendo levado. Aí ele vê a luz. A hora que ele vê a luz, ele fala assim, é o último dia que eu vejo o sol. É o último dia que eu respiro. É o último dia que eu sou livre. Aí, meus irmãos, até chegar Jesus. Até chegar Jesus, meus irmãos, ele foi exposto. Fica aqui, Barrabás. Você vai ser julgado. Pôncio Pilatos. E Jesus aqui. Aí eu fico imaginando Jesus declarando João 8,12. Moreto. Jesus falando novamente ao povo. João 8,12. Jesus disse. Eu fico imaginando ele olhando para Barrabás. Barrabás, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele falando assim, Moreto, você acha que era o seu último dia? Você acha que você nunca ia mais ter luz? Ou que você nunca mais ia viver? Meus irmãos, quando você conhece Jesus, você passa da treva para a luz. Quando você conhece Jesus, você passa da morte para a vida. Ele merecia a morte, ele falou assim, meu último dia. Aí ele encontra Jesus e Jesus fala assim, eu troco de vida com você. A morte que era sua eu pego e agora eu te dou a minha vida. Então agora Jesus ele vem e fala que eu sou a luz do mundo. Barrabás, não tem morte para você, tem vida. Olha para o sol, esse não é o último dia, é o seu primeiro dia. Aleluias, aleluias. Então, meus irmãos, isso em fração de segundos. Eu fico imaginando Jesus só olhando. Aos olhos de Jesus, sabe como que ele estava? Vai, Pôncio Pilatos, faz esse negócio logo. Eu já sei o meu propósito. Eu vou me entregar, não é eu que você vai me matar. Eu vou se entregar pelo Moreto. Eu vou dar minha vida para o Moreto. Eu vou ser a luz na vida do Moreto. Então agora o Moreto ele não vive mais em trevas. Agora ele tem a luz dentro dele, a luz do mundo. Então agora, meus irmãos, Barrabás ele merecia a morte, mas Jesus tirou o jugo da escravidão. Ali ele foi para ser julgado para Pôncio Pilatos, escravo, com um jugo de escravidão, um jugo de morte, um jugo de pecado, um jugo de leis. E aí ele vem e fala aqui, Barrabás, aquela cruz era sua, mas eu pego a sua cruz para mim, e agora a vida que você tinha não é mais para você. A vida agora que é sua, eu te dou, que é a minha vida. Então o jugo da escravidão, Deus ele tirou na cruz por mim e por você. E ele não só dá uma vida qualquer, ele dá a vida dele. Olha o que ele fala em Gálatas 5:1. Então esse jugo da escravidão, esse jugo de que eu tenho que fazer algo, esse jugo de mandamentos, Jesus ele resume em um, que é só amar Deus sobre todas as coisas e o próximo. Aleluias. Tudo isso. Então ele fala que agora, Moreto, eu fiz tudo isso para que você não viva mais por um jugo de escravidão. Você foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora eu fico olhando. É sério, Jesus, que eu não vou morrer? É sério então que eu estou livre? É sério, Barrabás, você está livre? É sério então que agora essa vida que o Senhor tem para mim é minha? Meus irmãos, quando a pessoa conhece Jesus, é impossível a pessoa não mudar. É impossível. Quando ele conhece Jesus,
face a face, é impossível a pessoa não mudar. Então agora, Barrabás, eu estou te libertando de toda a mente cativa, eu estou te libertando do castigo eterno. Barrabás, eu estou te libertando de uma mente escrava, eu estou te libertando de leis que você não consegue cumprir uma, e se você peca em uma, meu Deus, você já está condenado. Eu estou tirando a condenação, eu estou te tornando livre, eu estou pegando a maldição que estava sobre você para mim. Aleluias. Nunca mais, meus irmãos, viva debaixo de um jugo de escravidão. Você é livre, você é amado. E agora, meus irmãos, sabe qual que é o significado de Barrabás? O judeu, ele leva muito a sério o nome, sobrenome, e você não vê que Barrabás Silva, Barrabás fulano, é só Barrabás. E sabe o que significa Barrabás? Vamos voltar aqui em Gálatas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba Pai. Sabe qual que é o nome de Barrabás? Filho do Pai. Meus irmãos, quando você é filho do Pai, não tem mais escravidão. Quando você é filho do Pai, o Pai, ele te protege, ele fala assim, não, eu tomo lugar na sua frente. Barrabás, você é meu filho, é filho do Pai, e nós clamamos, Abba Pai. Então Barrabás é você, Barrabás sou eu. Moreto, você é filho do Pai, então não tem morte para você, eu faço morte no seu lugar. Moreto, não tem mais condenação sobre a sua vida, eu me condeno por causa de você. Moreto, eu não tenho mais vida de escravidão para você, eu tenho uma vida de livre, você é filho da livre. Então, Moreto, tudo que agora era para você por merecimento, eu entro no lugar, e agora eu te chamo filho do Pai. Barrabás, meus irmãos, o significado se chama filho do Pai. Então agora, essa mente cativa, ela não pertence mais a nós. Essa mente